Olá, caro estudante, você que veio parar nesse vídeo porque precisa compreender melhor o assunto da gramática da língua portuguesa que hoje nós vamos abordar. É uma alegria ter você aqui comigo. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, curte esse vídeo, ativa o sininho para não perder nada que é publicado aqui no canal do professor Jardel Santos e compartilha com todos os seus amigos esse vídeo que também precisam compreender um pouco melhor sobre a questão dos nossos textos. Sem mais delongas, vamos para o nosso conteúdo. Já vou projetar aqui bonitão o nosso slide para a gente começar a nossa videoaula. Então, hoje, conversando sobre a questão do texto, né? Os seus tipos e os seus gêneros. Os tipos e gêneros textuais que têm uma diferença conceitual, né? Isso aqui a gente já começa falando para que fique claro. E aí, com essa aula, nós pretendemos dominar as estruturas e as funções da comunicação a partir justamente do nosso texto, ok? Mas aí, para iniciar, precisamos definir o seu conceito. Afinal de contas, o que é que vem a ser um texto? Eu não sei se eu já tinha falado isso aqui alguma vez, mas nós diferenciamos também do conceito de frase, né? A frase é a menor unidade de significado que nós podemos ter na língua, ok? Então, uma palavra que vem acentuada ali com exclamação, por exemplo, ela já pode ser considerada uma frase, apesar de ser uma única palavra, porque ela carrega um sentido mínimo ali, ok? Mas aí o nosso texto, ele vai ter sim um elemento a mais aí a ser considerado, porque o texto não é a menor unidade significativa, ele é uma unidade de sentido. Veja a diferença aqui. Então, para que eu considere algo um texto, ele precisa estar em um contexto definido, ter um uso prático e ser essa unidade de sentido, ou seja, uma unidade que permite a comunicação. E aí, como está bem destacado no nosso slide, não é apenas um amontoado de palavras, mas aí uma unidade completa de significado produzida dentro de alguma situação real, isto é, dentro de um contexto. O texto sozinho, sem aplicação prática, sem permitir uma comunicação, ele não é um texto. Um texto só é mesmo um em situação, ok? E aí, dentro do meu texto, nós vamos ter a questão da coesão e da coerência textuais. E aí, por coesão, nós vamos compreender como aquela questão da ligação mesmo que existe entre as partes do meu texto, se ele está bem estruturado, enquanto a coerência vai ver se faz sentido ali tudo que foi apresentado dentro dele, né? Se a conexão de ideias foi bem estabelecida ali, se o meu texto faz sentido, beleza? Então, essa diferença entre coesão e coerência, e entender também que o texto, ele tem o seu caráter social, né? Uma forma de interação entre as pessoas, entre um locutor e um interlocutor, com o objetivo de permitir a comunicação. Então, já nesse início, a gente já tem uma ideia melhor do que vem a ser de fato, do que significa ter um texto dentro da língua. É ele que permite a comunicação, ele precisa estar inserido dentro de um contexto, ok? Então vamos lá, tipo versus gênero textual. Então, como é que eu diferencio os dois, professor? Às vezes cai em uma prova aí de vestibular, de Enem, ou na escola mesmo, e às vezes a gente não consegue diferenciar o que é tipo, o que é gênero. E a partir daqui eu quero já ser bem direto com vocês, apresentando o conteúdo. Quando a gente fala de tipo textual, a gente está falando da estrutura que tem o meu texto, do que ele quer fazer, né? E aí a nossa estrutura fixa é o que vai definir o tipo do nosso texto, limitado, definido pela forma como a linguagem vai ser organizada. Aqui a gente pode colocar a questão da intencionalidade discursiva, né? Eita, professor, intencionalidade, o que é isso? Qual é a intenção que o autor tem ao produzir o texto? O que é que ele quer causar no leitor? Então, a partir daí, eu também já consigo identificar qual é o tipo do meu texto, ok? Então, tipo textual tem a ver com essas questões. E temos como exemplo, vamos destrinchar daqui a pouco, a narração, a descrição, a dissertação, a exposição e a injunção, ok? Enquanto isso, o gênero textual ele está muito mais atrelado à sua função, que nós vamos chamar de função social, que parte das necessidades que as pessoas têm. E aí, por gênero, a gente vai se ligar mais à questão da característica do texto e não da sua estrutura fixa. Ok? Então a gente sabe, por exemplo, né, eu falava esses dias para alunos meus do sexto ano, que inclusive devem assistir esse vídeo.
Como é que a gente sabe que aquela narração ali, aquela história é uma fábula? Se tiver animais com características humanas. Como é que nós sabemos que é uma parábola? Se só aparecer figuras humanas, como acontece no cotidiano real, natural. Quando é que eu sei que é um apólogo? Quando seres inanimados também assumem características humanas, né? A mão e a luva, enfim, ok? Então, é isso aí que define o gênero de um texto, beleza? As suas características, dentro da sua função social. Né? O que é que esse texto faz? Ele diverte, né? Ele informa, ele anima, né? Ele instrui, e aí nós temos os exemplos. E-mail, receita, notícia, meme, romance, edital, enfim, alguns dos gêneros que nós costumamos encontrar no nosso cotidiano, beleza? A gente pega aqui, por exemplo, romance. Romance é um gênero textual. E o seu tipo é narração. Por quê? Porque vai ter um narrador ali que vai contar o que acontece dentro daquele romance. Vai contar a história. Por isso, a gente já vai ter uma ideia melhor aí ao diferenciar os dois, tipo de gênero. E aí, essa frase, para que você deixe guardada, o gênero é o uso prático, enquanto o tipo é a estrutura que compõe o meu texto, como é que ele foi elaborado. Beleza? Então, aqui, alguns tipos textuais, para que a gente possa compreender. A narração tem o foco na ação e ação de personagens, né? Relata acontecimentos, fatos passados, sejam reais ou não, sejam reais ou criados, e aí vai ter aqueles elementos que nós já conhecemos bem, né? Vai ter um narrador, né? A pessoa que vai contar a história, que pode vir de três formas, né? Personagem, observador e onisciente. Nós vamos ter um enredo, ou seja, um passo a passo dentro da história. Vamos ter os personagens, as figuras que compõem aquela história, um tempo quando aconteceu, um espaço onde aconteceu. Então, esse tipo textual nós chamamos de narração. E aí, nós temos gêneros relacionados a esse tipo, ó. Contos, romances, fábulas, piadas, ok? Atrelados ao tipo textual narração. Já na descrição, nosso outro tipo textual vai focar na questão do estado, né? Vai apresentar características que algumas coisas possam ter. Então eu vou chegar para você assim e dizer, ó, o professor Jardel está gravando esse vídeo, o estúdio dele tem uma cortina vermelha, né? Tem um computador que está de frente a eles e eu não consigo ver, tem um microfone. Veja, eu estou dizendo o que é que existe aqui, eu estou apresentando as características. A esse tipo textual nós chamamos de descrição. É o texto descritivo, ok? E vai se utilizar ali de adjetivos, dizer se é bonito, se é feio, né? Se é inteligente, se é douto, culto, veja. Então, vai se utilizar de características, né, do que está sendo descrito. Enumerações, a quantidade, no caso, né? Os detalhes sensoriais, aquilo que pode ser percebido sobre o que está sendo descrito, verbos de estado, né, que gira em torno dos dois verbos principais que nós conhecemos, verbo ser e verbo estar, ok? E como exemplos nós temos ali cardápios que vão descrever como é o prato ali que a gente está prestes a pedir, né, a pizza, o sabor, o que é que vem, né, nesse sabor de pizza, o que é que tem nela, beleza? Os anúncios, ok? Anúncios publicitários aqui, venha para a nossa loja porque tal coisa, né? O armário aqui com 3 gavetas, com 6 portas, veja, eu estou descrevendo o armário, então vai estar presente no anúncio ali. Retratos, né? Na fotografia a gente vê descrito ali a imagem de coisas ou pessoas. Laudos médicos, né? O que é que a pessoa tinha, ok? Está com virose, né? Se for para o SUS é de pirona o remédio, hein? Brincadeiras à parte. A frase de efeito que eu deixo no final, a diferença fundamental entre esses dois, né, narração e descrição, é que a narração ela vai ser mais dinâmica, né, vai trazer mais elementos ali que envolvem dentro de uma dinamicidade o leitor, ok? Dentro de um movimento que acontece, já a descrição ela é mais estática, né, ela contém mais pausas. É um texto mais seco, nós poderíamos dizer. Beleza? Dissertação e injunção. Na dissertação aqui, eu quero abrir um parêntese importante. Quando a gente se depara com redação, por exemplo, principalmente no Enem, às vezes o que é que pede lá? Que o seu texto ele seja dissertativo argumentativo. Por dissertar, nós entendemos por expor ideias, ok? Expor ideias que não são nossas, coisas que já foram estudadas, e aí quando pede para argumentar também é para que você defenda essas ideias, né? Que você coloque sua opinião ali também, beleza? Mas a dissertação,
ela tem foco na exposição de ideias de outras pessoas, não é, que já foram apresentadas, ok? Ou na defesa, na análise, né, dessas ideias para uma defesa de argumentos. A linguagem é objetiva, ok? Tem que ser direta, nada de ficar dando voltas dentro do que você vai apresentar. E aí, geralmente, é apresentada em terceira pessoa, né? Segundo fulano de tal, né, existe essa questão. Então, eu estou dissertando, eu estou apresentando ideias que um dia foram descobertas ou sugeridas por estudiosos, por exemplo, né? Ok? E pode ser que eu precise defender aquilo ali. É onde entra a parte da opinião, da argumentação, beleza? E os nossos exemplos práticos aqui, ensaios acadêmicos, trabalhos de escola que você precise apresentar para o seu professor, ok? Quando forem os meus, apresentem bem apresentado. Os artigos de opinião, os editoriais, as teses, redação a gente pode incluir muito bem aqui, já que é um dos gêneros, né? Um dos tipos textuais mais pedidos dentro do Enem, para que você disserte, né? Que você apresente ali uma informação que talvez tenha sido dita por alguém e depois você defenda, beleza? A gente pode incluir aqui sim a redação também. Já a injunção, né, o nosso outro tipo textual, um texto ele é injuntivo quando ele tem o foco em orientar o nosso leitor, em dar instruções. E aí a gente pode elencar aqui bula de remédio, a gente pode elencar manual de instrução mesmo de equipamento eletrônico que vem, né, ensinando como usar, ok? As placas de trânsito, veja, está orientando, não é, o que a pessoa deve fazer. Então, toda vez que nós encontramos um texto que está orientando, comandando, dizendo como alguém deve se portar, se comportar, esse tipo textual que nós encontramos independente do gênero é a injunção, é um texto injuntivo, ok? E aí, os exemplos ali, ó, alguns eu já falei para vocês, receita culinária entra aqui, né, porque está dizendo que você tem que fazer para que o prato fique nota 10, né, fique de fato degustável, consumível, tá bom? E aí é um texto injuntivo. Os gêneros textuais do nosso cotidiano, como é que eles funcionam, né? Quais são os que nós mais usamos? Nós temos ali a notícia, que somos bombardeados, né? Sempre estamos em contato com notícias, a informação objetiva sobre fatos que ocorreram, sejam recentes, né? Que é estruturado para informar o público de forma rápida. Esse é um gênero, notícia. Qual é o tipo? Vamos lá. Qual é o tipo textual do gênero notícia? Expositivo, né? Que vai expor informações. Se você pensou rápido aí, você sabe que é esse. Tem a carta, tem o e-mail que usamos também no cotidiano, a charge, o meme nas redes sociais, ok? E ressaltar que existe essa questão da flexibilidade, né? Que os gêneros são dinâmicos, eles surgem, eles aparecem a partir, né, das nossas necessidades conforme as coisas se transformam, ok? O meme, por exemplo, é um gênero que não existia antes das redes sociais. Aí surgem as redes sociais, né? As pessoas hoje em dia têm muito produtor de meme, às vezes até eu produzo algum meme aí para publicar nas redes sociais. Então são gêneros que vão surgindo conforme a necessidade. Pode ser que surjam outros, né, na história daqui para frente, ok? E aí, para a gente concluir essa videoaula, tipologia, tipo textual, só para que a gente amarre os conceitos, é a forma, o esqueleto, a estrutura que foi utilizada para o meu texto, ok? Ele vai definir a sua linguagem. Maravilha? Enquanto o gênero é a função prática, é a função social que o meu gênero vai ter a partir das suas características e define como é que esse texto ele vai circular na sociedade, o seu público-alvo, enfim. Beleza? A dica de ouro para você identificar a questão do gênero textual, né? Saber identificar o gênero textual é o primeiro passo para compreender a real intenção do autor e o contexto da comunicação. Então, é necessário identificar o nosso gênero, beleza? Espero que você tenha gostado dessa videoaula, que acompanhe as próximas, tem muita videoaula que vai ser publicada aqui no canal, pelo menos uma média de 3 a 4 videoaulas por mês, e eu espero você aqui, beleza? Forte abraço do professor Jardel Santos e até a próxima videoaula.